correndo um risco iminente agora? Sim ou não? Sim. Ok. Então, tecnologicamente, daqui a 300 anos, é possível voltar ao passado fácil. Então, quem está lá pode estar voltando para nos avisar. Isso como uma suposição. Isso dentro de uma premissa que o que está lá nos sumérios, o que está nos egípcios, nos incas, astecas, maia, no meio dos hindus, seriam informações desenhadas, a maioria, porque haveria uma sociedade com TDAH que não entenderia o que estaria escrito. E os caras deixaram desenhado. Desenharam o Wi-Fi, desenharam o celular, desenharam o computador, motozinha, jet ski, espaçonave. Tá tudo desenhado, Fabinho. Quem desenhou aquilo baseado em que informação? Informações que eles já viram de alguma forma no futuro. Mas, a partir de um conceito bíblico, a gente não tem como provar que há 300 anos à frente a gente consegue voltar. Boa! Eu gosto de você por causa disso, Fabinho. Você é o cara que sempre me instiga, né? Jesus sobe com Pedro, João e Tiago. o irmãozinho Tiago. E lá no Bendito do Monte, quem é que aparece? Moisés e Elias. Moisés morto. Houve ressurreição? É que a gente fala... Não, Moisés morto. Houve ressurreição? Não. Não. Elias transladado. Foi levado aos céus. Como ele retornou? Pedro diz, né? Vamos fazer uma cabana para o Senhor, para Elias e para Moisés. Ele cita os nomes, inclusive. Ok? Né? E aí, depois da conversa, simplesmente Moisés desaparece e Elias desaparece. O que aconteceu naquele monte, Fabinho? Apareceram gente que vieram à Terra antes que nós, Moisés e Elias. Antes daquele período. Antes daquele período, antes de Jesus. Moisés, ele está o quê? 2000 anos antes de Cristo? Aproximadamente. Aproximadamente. Né? Elias também, aproximado, não. Um pouco menos. Um pouco menos, né? Apareceu no período de Cristo, no período dos discípulos que estavam no colégio apostólico. Vivos. Eles se manifestaram. Manifestaram. Eles não apareceram de forma glorificada, né? Boa pergunta. Tá certo? Então, você está dizendo para mim o seguinte, o doutor Alex abriu um portal dimensional. Transporte dimensional. Total. E ele está no período da história, Moisés está em outro período da história e Jesus em outro período da história e de repente eles se encontraram. Meu Deus! Só a misericórdia. Você concorda que é só a misericórdia? Concordo. Ok. Isso é conversado no nosso meio? Não. Não. Por quê? Nós temos alguns tabus, e a gente não quer mexer com aquilo que a gente acha que é um porco espinho, ok? Por quê? Você vai ter que parar para raciocinar e entender que você está dentro de um espaço quântico, dimensional, em movimento, e a relação espaço-tempo do Einstein se cumpriu em Cristo Jesus. Meu Deus! É possível ir ao passado e avançar na ideia do futuro. João viu. Meu Deus. Futuro. O que foi anunciado a Daniel era o quê? Futuro. Meu Deus! Então alguém do futuro trouxe Gabriel a Daniel. Meu Deus! E alguém trouxe a revelação para João. Jesus, Fabinho! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus, Fabinho! Meu Deus, Fabinho! Agora. Jesus! Segura Fabinho. aí, doutor Alex. Meu porque Deus! tem gente perguntando se a gente tá ao vivo. Eu tô vivo. Perguntou se a gente tá ao vivo. Eu tô vivo. A gente tá ao vivo, doutor Alex. Eu tô vivo. A gente tá ao vivo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Gato de tela. Olha o nome, Eu tô gato de vivo. tela. O gato de tela. A gente tá ao vivo. Tá ao vivo. Meu Deus. Que interessante. Eu não tinha parado pra passar. Porque nós Será que não... teve alguém que veio do futuro para Não, mas revelar veio. para nós, revelar para nós que está vendo o ódio dos seres humanos? Enoque. E o livro de Enoque?
que é citado no primeiro capítulo, o Senhor com os seus santos. Cara, mostraram para Enoque o futuro. Então, a possibilidade de um mensageiro do futuro tem que ser considerada. E detalhe, um mensageiro inteligente, seja quem for, ou qual grupo que foi, numa palavra, ele sintetizou algo que deu um time para todo mundo se recuperar do susto, porque houve o alerta sonoro. O alerta sonoro, e aí o pessoal, meu Deus, o que está acontecendo? Está escrito misantropia. Aí o cara, pô, mas pera, o que é isso? Porque ninguém sabia. Ninguém sabia, nem eu sabia. Eu também não sabia o que significava misantropia. Eu falei, meu Deus! Né? Graças a Deus, meu celular estava desligado. O da tenente estava ligado, a tenente recebeu o bendito do alerta, olhou o ancião estava o quê? Dormindo. Então, porque o ancião estava dormindo, ela entendeu que nada estava acontecendo, Fabinho. E ela voltou a dormir. Meu Deus! Se o ancião tivesse acordado, alguma coisa estaria acontecendo. Porque Deus vai nos avisar. Você concorda com isso? Concordo. A palavra é clara. Então, dormindo eu estava, dormindo eu continuei e ela voltou a dormir. Ela descansou. Pela manhã, eu vi o que aconteceu e ouvi o que tinha acontecido, né? Principalmente na tua cidade, Curitiba. Foi a primeira que me chamou a atenção. Foi a primeira que aconteceu. Ali em Curitiba, aí eu fui ver o que tinha acontecido. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu olhei pra cá, olhei pra lá, onde é que aconteceu. O pessoal mandando mensagem pra mim, aquele rolo todo. Conversei com a tenente, falou, aconteceu, não sei o que, papapá. Resumo, alguém trouxe uma mensagem real que remonta ao conflito do céu que se manifestou no Éden e que se apresentou lá em Gênesis 6 com os filhos de Deus e a corrupção do gênero humano e também Sodoma e Gomorra. Meu Deus! E, na verdade, apresenta algo que vai além disso que o senhor falou, que é a luta do bem contra o mal. Porque o propósito do mal, de alguma forma, é destruir a humanidade. O propósito do mal, de alguma forma, é destruir o homem. Logo, misantropia, ódio ao ser humano. E quem mais pode ter ódio ao ser humano do que o próprio Satanás? O próprio humano, né? Porque você tem que lembrar que no período da abertura da Copa, agora, o símbolozinho lá do México foi aquela pirâmidezinha que, por coincidência, né, nós tínhamos 11 degraus de um lado, 11 do outro, 11 frontal, somando 33. Meu Deus! Grau 33. A turma do avental. Né? Afastado Horus. Jesus! Os símbolos ali representando, né, a turma que gosta dos infantes. Meu Deus! Né? Os círculozinhos ali do infinito, ok? Um monte de simbologia, inclusive na taça. Meu Deus! A mão do reptiliano segurando uma bola. Jesus! E agora, o que é pior? O Brasil me joga com Marrocos e passa vergonha. 1-1. Mas vergonha. Qual foi a maior vergonha? Aí o problema maior foi no dia seguinte, um pouquinho mais à frente, antes do jogo que ganhamos de 3-0 do Haiti, aonde a jovem Maria Eduarda, né, meus sentimentos para a família, para os amigos, para os parentes, né, ela sofre, né, algo transcendental. Transcendental? Transcendental. Por quê? Transcendental. Ali foi um ritual, doutor? Ali foi um apagão mental, Fabinho, porque de maneira efetiva você tem 3 indivíduos na cena direto, mais ela 4, você tem um noivo dela 5, você tem alguém que estava gravando 6 e alguém que estava distante ali falando 7. Rápido tinha o 7. Alguém que estava gravando do outro lado porque tem 8. outra filmagem. Então são 8. Então rápido ali você tem 8 pessoas na cena, todas elas tiveram um apagão. A maneira como os caras fazem o lançamento, né, é muito semelhante aos rituais astecas, inclusive, que eram praticados, ok? E uma virgem jovem, de 23 anos, não estava no seu primeiro salto,
né? Já tinha feito acho que cerca de 15 saltos, se não me falha a memória. Já estava acostumado a lançar. Era alguém que era da área de educação física, que estudava educação física, um dos lançadores, bombeiro, inclusive, e perguntado sobre o ocorrido, né? Eles disseram que não sabem o que aconteceu. Transe coletivo, frequência, egrégora. Então, a abertura da Copa do Mundo, Fabinho, criou uma egrégora, ok? Que ela se expande ao mundo, porque a bendita da bola, a Triamonde, ela recebe frequência, ela é carregada para emitir informações ao longo do seu deslocamento para o estádio do estádio, para o satélite e para o mundo. Então, nós estamos envolvidos numa frequência. Quem tem dúvida, o Brasil vai lá e ganha, né, o processo com a camisinha do bendito Bafomé. Meu Deus. A camiseta azul. Bafomé, né? Foi altamente discutido ali, aquele desenhozinho da camisa. Mas por que você está vinculando essas coisas? Porque de maneira efetiva... passou vexame com o Marrocos. Isso. Depois acontece essa o episódio da Maria Eduarda, depois ele ganha, e depois tem a misantropia aparecendo. O que tem a ver tudo isso? Tudo está interligado. Segura, o que tem a ver tudo isso? Mas o pessoal está perguntando se estamos ao vivo. Sim, pessoal, nós estamos ao vivo, gente. Estamos ao vivo. Você está perguntando porque você não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, tá? Clique no link dessa mensagem que está fixada no chat aí agora. Vai para o nosso grupo no WhatsApp, que lá você vai receber de forma antecipada toda a nossa programação, e todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você vai ser notificado. Aí você não vai aparecer, tá ao vivo, tá ao vivo. Geralmente, quando nós fazemos reprises, é à meia-noite. Todo dia, à meia-noite, nós temos reprises. Durante o dia, nós temos os cortes, são 3 cortes, meio-dia, 18 e 21 horas, e quando nós estamos ao vivo, geralmente é às 14, 13 horas, mas quando temos mais de um episódio por dia, aí fica a critério do horário do convidado. Como mais cedo nós tivemos um episódio com o apóstolo Agenor Duque, nós agora estamos ao vivo mesmo, pontualmente ao vivo, com o Dr. Alex Alves, diretamente de São Paulo, Alphaville, do Estúdio Alfa Estúdio. Hoje a minha técnica aqui é o Pedro e o Guilherme. Pedro e Guilherme, vocês estão aí? Olha aí, ó. Estão ali. Eu estou aqui com o Dr. Alex Alves, que ele está conciliando aqui o primeiro jogo do Brasil, 1-1 com o Marrocos, a fatalidade com a Maria Eduarda, e o Brasil volta a ganhar, melhor dizendo, retrospectiva. 1-1, Brasil com o Marrocos, fatalidade com Eduarda, jogo do Brasil com Haiti, ele ganha, e a mensagem da misantropia. O que tem a ver? Não, total. Então, vamos lá. Então, retrocedendo, então. Nós temos o bendito, né, do jogo, do 1-1, né? No dia seguinte, nós temos o Olive Tree, né? Lembra do acidente dos helicópteros? Do helicóptero, é verdade. Tem que lembrar disso, ok? O cara previu a morte dele, inclusive no clipe, ok? E nós temos aí a nossa seleção ganhando com a camisinha do Bafomé, que agora dá sorte, já que o brasileiro é supersticioso, né? Todo mundo vai querer botar a bendita da camisinha que estava queimada, porque todo mundo discutiu o símbolo do Bafomé na camisinha brasileira. Então, botaram a camisinha do Bafomé, ganharam do bendito 3-0 ali, tava todo mundo na festividade do bendito do ganho, e de repente a sirene toca, ok? Aparece misantropia, e aí a turma entra em polvorosa. E aí, Fabinho, a gente tem que lembrar que é o seguinte: se ficasse só a sirene, a galera ia ficar doida. Se dissesse estão chegando, a galera ia ficar doida. Mas quando colocaram a palavra misantropia, criou-se um tempo mental para tentar entender o que estava escrito ali. E eu creio que por isso o dano não foi maior. E a gente não teve um monte de gente infartando, fazendo AVC, derrame, né? Pessoal entrando em desespero, sofrendo acidente, caindo, ok? Não aconteceu por causa da palavra. Por quê? Todo mundo foi atrás do significado da palavra. Percebeu? Sim. E quando as pessoas foram buscar, aí é que é o top da história. Você viu que algo estava sendo informado no sentido da
extinção humana. Mas isso começou no Éden. Isso começou no período em que houve a contaminação em Gênesis, dilúvio. Isso se apresentou em Sodoma e Gomorra, que chegou até o céu e o céu resolveu passar o cerol na questão da situação. E hoje nós estamos dentro de uma realidade em que estamos passando por uma epigenética que está alterando gradativamente o DNA humano e nos transformando em seres sintéticos. Está em curso. Está se revelando, de alguma forma, alguém, um ser com ódio ao ser humano. Uma ação. Mas uma a gente ação. Precisa voltar aqui. Pode ser um ou mais seres envolvidos. O senhor falou Lembre-se sobre... que o europeu falou que tem 70 raças de alienígena. mas a gente precisa voltar aqui porque o senhor falou que pode ter sido Quatro possibilidades. 4 possibilidades de ter enviado a mensagem. Isso. A primeira. A primeira é justamente a turma do futuro. Alguém que veio do futuro. A mensagem veio do futuro. A mensagem veio do futuro. Quem futuro. seria essas pessoas que enviou a mensagem do futuro? Boa pergunta, Fabinho. Olha só. Nós dentro da temos, possibilidade, né? Dentro da possibilidade, você teria os remanescentes da raça humana, analógica, biológica, que conseguiram escapar do genocídio planetário. Lembre-se que nós estamos à porta de uma 3G. Lembre-se que nós temos um apocalipse prometendo uma série de acontecimentos. E nós temos a pequena Eva, o nosso amor na última astronave. Meu Deus, Jesus, Fabinho. Pega a tua Eva e corre. Pega a tua Eva e corre. De que Eva você está falando? Pô, tu não lembra da música, não? Eu lembro da música. A música a pequena Eva é tua mulher. Eva. Não, mas o que tem... O que tem a ver é que você falou que a gente está... porque é o remanescente que conseguiu escapar da trucidação do ser humano, ok? Alguém vai escapar. Mas o senhor está falando em vida após a morte? Não, eu estou falando no pessoal que conseguiu sair do planeta, que está na revista The Economist desse ano, no mês de novembro, espaçonaves saindo do planeta, depois que o naviozinho é acionado pelo satélite, o cargueiro, e lança um tiro na direção do bolo dos 250 anos. Meu Deus! Mas o senhor acredita que tem gente vivendo em outros planetas, seres humanos? Olha só, Fabinho, eu entendo que Elias está vivo. Nessa órbita. Eu entendo que Enoque está vivo. Ok. Se Elias está vivo e Enoque está vivo e Cristo glorificado está vivo à destra de Deus Pai, essa turma está em algum lugar. Não seria no paraíso? Boa pergunta. Nós temos aí as questões dimensionais, né? Nós temos as questões celestiais, nós temos as questões quânticas, para começar a querer explicar essa correlação espaço-tempo. Lembre-se que Pedro disse que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, nós estamos numa dobra de tempo, ok? Isso não é ensinado na EBD. Não. Deveria. Concorda? Concordo. Então nós temos que chegar para o povo e explicar para eles o que estamos vivendo agora. Quer ver só um exemplo? O segundo anterior se chama passado. O segundo posterior agora se chama futuro. Quando eu termino de falar futuro, já é passado e não é mais presente. Meu Deus! Verdade. Então, você está numa dobra de tempo acontecendo o tempo inteiro, você não se dá conta disso, porque o teu cérebro te protege dessa realidade e você vai andando segundo a segundo, não é assim que acontece? Ok. No momento em que você tem a palavra de Deus, o verbo, né, realizando as ações, tudo passa a existir. O que é tudo? Vamos olhar. Primeiro dia, criação. Segundo dia, criação. Terceiro, quarto, quinto, sexto dia, o homem. A coroa da criação, façamos agora a nossa imagem e semelhança.
Lembra dos androides? Lembra dos robôs? Ok? Eles são a nossa imagem e são a nossa semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de quem? Deus. Do Criador, de Deus. As outras criaturas são pré-existentes. E sabe quem falou dessa pré-existência? Quem? Paulo. 1 Coríntios 8, está aqui aberto. O que ele falou? Tô sentindo falta do Lincoln. Posso mandar um abraço? Pode mandar. Lincoln, eu amo você! Eu amo Lincoln! Eu amo o senhor Lincoln! fumou um cogumelo, doutor? Meu Deus, Lincoln! Tomou chá de cogumelo, doutor? Lincoln! Meu Deus, eu amo Lincoln! Pessoal, nós estamos chegando a 1.000 inscritos. Vamos lá. Não, isso, deixa o seu like. Mil inscritos, não, 1.000 telespectadores. É 1.000 telespectadores, doutor. Pede pro pessoal dar o like aí, doutor, pra gente aumentar a nossa audiência. Minha gente, ó, você deu o like, se bater 2.000, eu vou dar a mentoria Metanoia. Ó, também não levaram. Não levaram? Não levaram. Mentoria Metanoia tem que gratuita. Bater 2.000. 2.000. Tem que bater 2.000. Fechou, aqui. então. Começa a compartilhar. Já deixa o like aí, pessoal. Dá o like, começa a compartilhar. Mande pra todo lugar pra ganhar a mentoria Metanoia. Metanoia. Olha aqui, você vai ganhar uma mentoria que vale R$4.000, hein? Olha aí, ó. Na vale Amazon, 4.000, hein? Então, nos ajuda aí. Então, olha só. 8.5. Olha o que tá aqui, ó. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses. Aqui. Quer no céu, quer na terra, como há muitos, e aí ele frisa, deuses e muitos senhores. Os deuses antigos são os 70 filhos de Baal, que são as 70 raças da Europa, os benditos dos Anunnakis, alusão à turma de Hermon, os vigilantes lá de Enoque, olha só, essa bendita turma, ok? E ele ainda vai falar mais, ó. Todavia para nós um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Ele diz o seguinte, existem eles e existem nós, mas eles existem e eles estão presentes, ok? E ele vai falar mais. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele.